Ontem ocorreu o último debate presidencial dessas eleições, e assim como outros debates anteriores, foi bastante lamentável. Eu quero tecer algumas considerações sobre esse debate, mas antes disso já curta esse vídeo, deixe aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva aqui no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no canal, no engajamento, e ser notificado de vídeos novos, e também lembrando que nesse momento está acontecendo o Clube do Livro Filosófico comigo. É um clube do livro no qual a gente vai ler durante 12 meses 12 obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico. E a gente vai se encontrar 2 vezes por mês para poder analisar e debater obras de grandes pensadores ou grandes autores da literatura. Esse mês estamos lendo Discurso do Método do René Descartes e no próximo mês leremos Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Então participe, link aqui na descrição. Então vamos falar hoje sobre o debate presidencial da Globo ontem. Lula versus Bolsonaro, último debate das eleições e mais uma vez foi deprimente. Foi deprimente porque em vez de projetos, em vez de pautas positivas, propositivas para o Brasil, o que houve ali foi uma troca de ataques, de insinuações, de críticas mútuas ao adversário, muitas vezes pessoais, ataques ad hominem, e também tentativas de buscar em feitos passados alguma justificativa para glórias futuras, o que nem sempre é uma garantia. Mas, por um lado, você tinha Bolsonaro, como sempre, bastante agressivo, atacando Lula diretamente, acusando-o de mentiroso, até uma frase, um bordão quase do Bolsonaro era "para de mentir, Lula", enquanto que Lula se defendia e muitas vezes também retrucava dizendo "mentiroso é você". Então foi basicamente o teor de 2 blocos, quase 2 horas e pouco de debate, 2 blocos dedicados a ataques pessoais, um contra o outro. Nesse sentido, eu li muitas análises, muitos analistas comentando o debate presidencial, e o tom geral foi que, na verdade, quem sai melhor nesse debate foi o Lula. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles partiram da lógica, da tática de preservar votos já existentes, então assim, garantir os votos que já possuem, sem tentar virar o voto do eleitor. Nesse sentido, o Lula tem vantagem, porque ele já está liderando as pesquisas eleitorais, portanto, ele vem já nessa pegada de preciso preservar essa minha liderança, enquanto que o Bolsonaro precisaria ser mais incisivo de modo a convencer eleitores indecisos a mudarem de posição, o que não parece que vai acontecer. Bolsonaro partiu de uma tática já utilizada em 2018, que é propagar falsidades, propagar certos temores, certos medos, que é canalizar ou capitalizar em cima de temores essenciais dos seres humanos, temores em relação a comunistas, a ideologia de gênero, a aborto, ou seja, algumas pautas que nem sempre são pautas muito consensuais na esquerda, mas que tendem a ser considerados como questões mais próximas de progressistas. Então ele vai e parte para esses factoides, tentando atacar o Lula com base nesse tipo de argumento, embora o Lula tenha tentado, em algumas circunstâncias, principalmente no 3º e 4º bloco, tentou apresentar algumas propostas. Então, sim, foi um debate muito pobre, muito vazio de ideias, com base em ataques pessoais mesmo, e de fato que traz poucas soluções para o eleitor comum. Imagina um eleitor brasileiro médio, um trabalhador brasileiro assistindo a esse debate e tentando extrair algum tipo de conteúdo, como isso vai afetar a minha vida, como esse candidato vai melhorar o meu futuro, e, no final das contas, há pouquíssimas propostas reais. Houve muita beligerância, muito ataque pessoal e foi o teor geral do debate. Aí tem uma questão que foi central, como eu falei, Bolsonaro acusando Lula de mentiroso, Lula acusando Bolsonaro de mentiroso, e tem a questão da verdade por trás disso, Se há um grande desafio para o futuro próximo, isso para a comunicação, para a informação, para o conhecimento, para a academia, é tentarmos estabelecer algum critério mínimo de reconhecimento da verdade. Porque essa é a grande questão agora. A gente vive numa era chamada de era da pós-verdade, na qual a gente não consegue estabelecer esses critérios. A gente não consegue mais identificar o que é factual daquilo que não é. Bolsonaro é conhecido por mentir o tempo todo. Então, assim, você tem ali debates ou campanhas eleitorais ou falas do Bolsonaro que são repletas de falsidades, distorções, mentiras ou simplesmente invenções escabrosas. A esquerda, nesse ano, também tentou adotar, em menor medida, mas também tentou adotar uma tática de propagar falsidades. Claro, proporcionalmente muito menor do que a extrema-direita bolsonarista. Mas houve um jogo bem sujo em relação à comunicação. Me parece, interpretando esse jogo, me parece que isso tem mais a ver com a manipulação desses núcleos já existentes, desses grupos já existentes de apoiadores, do que de fato de estabelecer algum tipo de conhecimento real, de propagar algum tipo de mensagem concreta.
é de manipulação do eleitor. E isso está intimamente vinculado às redes sociais. Então são espaços no quais esse tipo de falsidades podem ser propagadas em bolhas de informação, né, em grupos específicos, em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, de modo que essa informação raramente atravessa para o outro lado e possa ser contestada. Então a gente trabalha de fato com um mundo no qual a verdade, né, os fatos, a relação entre discurso e realidade se tornou muito comprometida. E a gente tem que pensar o tempo todo como enfrentar esse tipo de coisa. Nesse sentido, a gente viu muitos comunicadores o tempo todo desmentindo falsidades, vindo aqui no YouTube, ou nas redes sociais, no Twitter, ou na imprensa mesmo, né, verificação de fatos, de modo a tentar desmontar essas falsidades e tentar apresentar o conhecimento concreto. Eu tenho recebido e visto muitos fake news no WhatsApp, e o curioso, na verdade, é você perceber quão fácil é desmontar esse tipo de falsidades, né? Às vezes com uma pesquisa de 2 segundos no Google, você vai lá e encontra informação de fato, mas é tão cômodo propagar essas falsidades, essas mentiras, com base num certo viés ideológico, que as pessoas nem sequer se prestam a isso. Então, você tem de fato uma manipulação do jogo eleitoral político que é baseada na emoção, que é baseada nessa captura de certos temores das pessoas e o eleitor, né, quem é apoiador do Bolsonaro, nem sequer se questiona se aquilo ali tem valor ou não. E aí entra, né, no que seria o ideal para isso. Algum modo de treinar as pessoas para que elas se preparem para esse mundo no qual a verdade ou a comunicação está tão contaminada de modo que você seja incapaz, normalmente, de reconhecer uma coisa da outra. Se eu não me engano, ano passado ou em 2020, surgiu uma reportagem falando sobre isso, né, como haviam criado um mecanismo, algum tipo de vacina contra fake news, contra essas mentiras virtuais, que teria a ver com o reconhecimento de como elas operam. Porque na verdade essas mentiras, elas não são simplesmente orgânicas, surgem da cabeça de alguém e são propagadas. São verdadeiros mecanismos de propagação de falsidades. Então se você compreende o propósito delas, como elas são veiculadas, qual o objetivo delas, né, como elas chegam nas pessoas e são propagadas, são replicadas e se espalham, se alastram, se você compreende isso, já é um bom caminho, já é um modo para você cortar pela raiz isso e deixar de propagar falsidades e ser capaz de identificar informações falsas daquelas que são fatuais. Não me parece que a gente está preparado para lidar com esse tipo de coisa, né? Para pensar em próximas eleições seria necessário que houvesse algum mecanismo através da imprensa tradicional, através dos tribunais eleitorais também, algum modo para punir esse tipo de manipulação do jogo eleitoral através de mentiras e também algum método mais eficaz para contestar essas falsidades, de modo que o eleitor não fique perdido em meio a essa avalanche de mentiras. A gente vai ver o resultado disso, né, porque a gente fala aqui do debate, talvez principal, que é na Rede Globo, que é a emissora mais assistida. A gente vai perceber, talvez, o impacto disso, né, desse debate de ontem, amanhã nas urnas. Lula ainda lidera as pesquisas, tem ali em torno de 5, 6 pontos de vantagem em relação ao Bolsonaro, e amanhã a gente vai confirmar isso ou não. A torcida era que o Bolsonaro fosse humilhado nas urnas, fosse dado um recado claro de que o brasileiro não aguenta mais essa figura abominável. Mas me parece que será bastante apertada, ou até preocupantemente apertada, de modo que isso vai estender o jogo por mais algumas semanas, com as contestações que virão do Bolsonaro, questionando as urnas eletrônicas, questionando a lisura do processo eleitoral, questionando a vitória do Lula. Então a gente pode se preparar aqui para alguns dias bem tensos pós-eleição, caso o Bolsonaro venha perder de fato, que é o que se espera. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história, se vocês viram ontem o debate, né? Como vocês entendem o que aconteceu ali, se vocês compreendem, né, o modo como essas mentiras, essas fake news são utilizadas nesse debate público para contaminar o debate, manipular as pessoas, se você acha que o Lula saiu de fato melhor do que o Bolsonaro nessa questão de domínio do jogo do debate e também de manutenção do eleitor já existente. Como você entende isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Eu quero convidar você para participar do Clube de Leitura Filosófico comigo. Serão 12 meses analisando 12 obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico, com grandes pensadores da filosofia, com grandes autores da filosofia. Participe, o link está na descrição desse vídeo aqui e vamos formar uma comunidade de leitores para poder compreender o mundo que nos cerca, a nós mesmos e também desenvolver essa capacidade analítica para poder pegar um texto de filosofia ou de literatura e dissecar esse texto, compreender suas partes, como funciona, o que ele quer dizer. Então será muito legal e eu convido você para integrar essa jornada comigo. Nos próximos 12 meses, 12 obras, 2 encontros por mês. Venha, participe. Link aqui embaixo. Um abração.